Só um aviso antes do vídeo começar, esse vídeo contém 2 insetos e um crustáceo. Caso você tenha medo relacionado a qualquer um desses dois, você pode sair desse vídeo numa boa. Com isso dito, oi meu chapa e... drogas. Normalmente no período de trabalho não é recomendado o uso delas. Mas para alguns casos, me dá a impressão de que os animadores ou os designers estavam usando elas. Tipo na série que um Tiranossauro Rex roxo e um monte de insetos lutam contra mamíferos. Beast Wars. O desenho em si já era bem estranho por si só, mas os brinquedos eram ainda piores. Desde alguns que só tinham 2 modos animais, que é por conta de outra série da Hasbro que foi cancelada, outros que tinham um modo veículo com muitas aspas e um animal, ou sei lá o que caralhos o Optimus Primal tava fazendo na 3ª temporada. E também os sujeitos de hoje, o Conselho Triprédacos. No desenho, eles só servem para mandar o Ravage buscar o Megatron. Mas todos os 3 generais foram, com muitas aspas e uma Jack Daniels, inspirados em 3 brinquedos dessa linha, que foram lançados juntos, mas ainda assim são 3 brinquedos. Hoje vamos falar do Cicadacon, Rumhorn e C-Clamp. Os 3 Predacons que se combinam para formar o Tripredacus. Primeiro de tudo, já vamos falar o mais óbvio. Eles não têm nada a ver com as versões do desenho. Mas tem um motivo para isso. Eles eram para aparecer só naquela cena. E o time que estava fazendo a animação naquela época não tinha orçamento para criar 3 modelos novos, só para alguns segundos. Hoje em dia até daria para fazer isso, mas em 1997, difícil. Mas hoje a gente vai falar dos brinquedos lançados em 1997. E vamos de baixo para cima no Combiner, esse é o primeiro da lista, o C-Clamp, que se transforma em uma lagosta. E também o meu primeiro contato com esse time e com a linha original de Beast Wars. E foi uma boa primeira impressão, na verdade. Normalmente, os brinquedos que viram veículos têm detalhes mecânicos, por conta deles se transformarem em criações humanas feitas de metal, borracha e plástico. Já em animais, tem muito mais detalhe de textura e de algum tecido orgânico. E isso dá pra ver muito bem aqui na carapaça, sei lá, da parte de fora do bicho. Eu gostei muito desse detalhamento. É algo bem diferente do que eu tô acostumado, e não de uma forma ruim. As partes roxas aqui nos braços e na cintura eu acho que se destaca um pouco mais do que eu gostaria, mas essas partes provavelmente vieram da mesma teia do que as partes roxas dos outros membros. Isso é bem comum e se chama gang molding. Mas voltando para a figura em si, eu achei a articulação dos braços até que boas e bem expressivas, que me impressionou bastante, já que a G1 e a G2, a maior parte dos brinquedos eram tijolos. Agora vem esse cara aqui com articulação tanto nos braços, um pouquinho na cauda, se é que isso é uma cauda, e os bigodes. E aqui eu posso falar do principal mecanismo dos brinquedos de Beast Wars de 1997. Em 96, eles tinham a máscara mutante. Em 98, os transmetais. E no segundo ano da vida deles, eles tinham os modos de ataque, que no C-Clamp significa retirar essas pinças extra de dentro da garra. Isso fica meio esquisito, mas é o único que eu consigo mostrar isso. E pra falar a verdade, é o menos ridículo dos 3. Os outros 2 estão sem as armas que eu preciso para mostrar isso. Sim, eles foram comprados usados e faltando muitas peças. Mas eu não acho nenhuma das que estão faltando necessária para achar eles legais. E falando nos outros 2 membros, vamos falar do Rumhorn, que se transforma em um besouro rinoceronte japonês. E a primeira coisa que tá vindo na cabeça de muita gente é por que o nome dele é Rumhorn. Rumhorn não era esse cara? E isso eu posso te falar, é Beast Wars, não tem explicação. E nesse modo, eu acho ele bem bonito. Eu posso até ser meio idiota em biologia, mas eu sei que besouros não são agressivos se eu deixar eles em paz. Então eu não tenho nada contra eles. E aqui na carapaça tem essa escultura para te lembrar que besouros podem voar.
além dos 2 chifres que tem na espécie dele. Já de baixo, dá pra ver tanto o plástico roxo quanto o plástico preto que ele e o Ciclamp compartilham. E também essa pintura verde dos olhos que eu acho que faz um destaque muito bom pro modo animal. No Ciclamp também, mas eu esqueci de falar na seção dele. E ele tem articulação nas patas dianteiras e um pouquinho na cabeça, para um pouquinho de expressividade. Porém, as pernas de trás são estáticas por conta de onde elas vão no modo robô. Bem, Beast Wars no geral tinha problema com patas de insetos. É só olhar o Waspinator, o Tarantulus, o Inferno, o Transquito e esse cara. Falando nessas patas, o Cicada convira uma cigarra. Uma cigarra bem nojenta, mas ainda assim fica bonito como um brinquedo. E sim, eu tô sem as 2 asas de trás. Mas em minha defesa, ele é o mais difícil de achar completo por um preço bom. Porém, aqui no modo animal, ele é um pouquinho menos coeso com as asas abertas, por conta das pernas estarem meio óbvias na parte de trás. Mas se deixá-las cobertas, não é tanto de um problema. E se você quiser, você pode deixar o chupador dele aqui pra frente. E por baixo ainda dá pra ver os plásticos compartilhados e também... Oi Brasil, tudo bem? De articulação ele não tem mais nada além das asas e um pouco das patas, porém, o que você quer de uma cigarra? Mas eu quero dar um pouquinho de atenção para os olhos vermelhos, porque junto com o verde ele fica com um pouquinho mais de destaque do que os outros 2, que eles têm uma cor um pouquinho mais escura, que acaba dando a ideia dele ser o líder desse time, que no desenho não parece ser o caso, já que todos eles tinham o mesmo nível de autoridade, porém acaba sendo o caso em Beast Wars Second. Eu vou explicar nada desse desenho, porque eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive. Mas para finalizar essa parte, aqui estão os tamanhos deles, e também próximos do Inferno de Universe, o Punch Counter Punch e o Sled. Esses modos animais, eles são bons, eles me deixaram bem impressionado. Mas ainda não dá para tirar a estranheza de um time feito de uma lagosta, um besouro e uma cigarra. Mas eu acho que no modo robô seja mais fácil de engolir, certo? Com certeza não. Esses modos robôs, eles são mais comuns que os animais, mas ainda assim é um caso de feijão na pizza. Eles estão bizarros. Indo na ordem contrária agora, o Cicada é o menor do time. Mas aqui dá pra ver também a ideia inicial de Beast Wars nos primeiros 2 anos. Animais orgânicos e robôs mecânicos. A escultura em geral é mais básica do que eu tô acostumado, mas imagino que deve ser o normal para a época, principalmente considerando algumas fotos de outros brinquedos. A cabeça dele eu acho meio sem sal. Toda a pintura roxa acaba deixando os detalhes mais difíceis de enxergar, mas a ball joint dela acaba sendo mais bem expressiva. O tronco acaba ficando um pouco grande para mim, por conta da cabeça da cigarra que simplesmente vai para baixo, que daí fica parecendo que ele tem uma bolsa na frente dele. Ou 2 tetas. Cigarras têm tetas? Não! Mas essa parte eu consigo relevar. A cabeça da cigarra na frente do tronco, não o fato de cigarras não ter tetas. Inclusive considerando as patas da cigarra. Em outros brinquedos elas acabam ficando bem desproporcionais. E para falar a verdade, bem feias também. Mas aqui elas acabam ficando num tamanho decente pelo menos. Falando em decente, o Rumhorn não é decente. Sim, eu tô sem uma mão dele, mas nada disso afeta os meus problemas com ele. Primeiro que ele não consegue ficar de pé por conta da carapaça do besouro, além de várias partes não terem onde encaixar, incluindo o peito, as 2 patas de trás e a cabeça. Que não só ela tem toda essa parafernália junto, mas também a rotação dela tá num lugar estranho. A única parte que roda é essa parte branca em cima, e a parte roxa de baixo tem um detalhe de dentes, assim como a parte branca. Isso não é uma rotação na cabeça. Isso é uma boca. E a única forma de rotacionar a cabeça. Que esses detalhes acabam deixando ele como sendo o pior do time. Mas em contraste,
o C-Clamp é o melhor dos três. Não só porque ele é o mais estável, mas também o mais legal de olhar. A cabeça dele tem uma escultura que fica parecida com o Tarântulus do desenho, mas ainda assim um pouquinho difícil de ver por conta do plástico transparente. Mas os braços são muito legais, principalmente por conta da cabeça inteira da lagosta partida no meio e as pinças como mãos, tipo Scorponok. Por mim isso fica muito bom de se ver. E as pernas, pra falar a verdade, são meio finas, que acaba deixando ele com aquela estética de eu nunca faço perna na academia. A articulação dele também é um pouco melhor por conta dela funcionar, e pela rotação na cintura e das pinças darem um pouquinho mais de expressividade para ele. No geral, a articulação dos três é ok. E a maior parte das juntas aqui são ball joints, que daí pode afetar bastante o modo combinado, que eu vou falar sobre depois das comparações de tamanho. Aqui estão eles com o Stockade, o Punch e o Sledge. Agora, sem mais delongas, vamos nessa. Com algumas exceções, eu acho esse o melhor combiner de 3 robôs até agora, ou pelo menos o mais equilibrado. A maioria deles acaba deixando um ou mais membros fazendo maior parte do serviço, enquanto um fica escondido em algum lugar. Falando dos membros, como um tronco, o Cicadacon é muito bom. A cabeça do modo cigarra fica mais proporcional aqui do que no modo robô, principalmente também com os braços do modo robô e das pernas da cigarra aqui, que fica parecendo uma armadura feito delas. Além da cabeça ser bem melhor. O roxo acaba sendo melhor aplicado, que daí fica parecendo uma barba, uma tatuagem tribal, além da laranja dos olhos ser uma parte bem única. Agora, como pernas, o C-Clamp também é bom. As pinças deixam o combiner bem estável, como pés, além dele realmente parecer um par de calças por conta das cores. E as juntas que foram usadas aqui do modo lagosta acabam ajudando um pouco em deixar ele em algumas poses legais, mas esse combiner não é dinâmico, já que ele não tem muitas juntas extras que algumas figuras modernas têm. Em alguns casos dá para entender, como o fato dele não ter uma cintura, por conta da transformação e combinação. E que por conta das pernas já terem tantas juntas, eu acho que seria difícil colocar uma angulação no pé. Agora, o Ramhorn fica estranho como um braço. O esquerdo até dá pra falar que é uma pinça de 3 dedos. E é o melhor articulado dos dois, com uma junta universal no ombro, uma rotação, cotovelo, etc. Mas o direito, ele fica bem esquisito e bem mal articulado. Nem daria pra fingir que é uma pinça, por conta dos braços serem muito distantes um do outro, mesmo se ele tivesse completo. Como um combiner, ele é ok. As transformações para chegar até aqui não são ruins, e cada membro acaba se encaixando um com o outro muito bem. A única exceção aqui é o Ramhorn de novo, que ele fica um pouco chacoalhante, que também foi o sacrificado aqui para esse combiner todo funcionar. E sobre o resto dele, eu não tenho muito o que falar, além dele ser um pouquinho pequeno, comparado a outros combiners que eu tenho aqui. Aí na tela estão as medidas dele, e aqui está ele perto do Pildron de Energon, o Landfield Transformers da nova geração, e do Centuritron, o combiner de 3 robôs mais recente que a gente tem. E mesmo que esse cara tenha algumas coisas que melhoraram bastante as ideias do Tripredacus, os dois têm uma coisa em comum. O modo principal é o modo combinado, enquanto os individuais foram secundários. Dá para argumentar que esse é o caso com todo o combiner, mas eu acho que muitos deles ainda dão mais atenção para o resto da experiência. Mas ainda dá para ver uma tentativa de deixar o combiner o mais estável possível e dos modos individuais serem tão bons quanto podiam ser feitos, com a engenharia que eles têm. E, por conta da experiência que ele me deu e de ser bem divertido, esse set acaba conseguindo um 7 de 10.